Fala, torcedor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aí mais uma vez ao nosso canal, trazendo todas as informações aí que vocês precisam saber do nosso time. Não repara a voz aí não, tô meio rouco porque o jogo foi emocionante aí, né? Gritei bastante e a voz foi embora. Rapaziada, separei uma matéria aqui, né, pra gente estar reagindo junto. Matéria aí importante aí sobre o nosso time. Espero que vocês gostem. Peço também, né, dê o like aí para estar ajudando a gente, o YouTube tá recomendando o vídeo, inscreva-se no canal, a gente traz todas as notícias aqui, a gente traz atualização diária, pré-jogo, pós-jogo, ou seja, tudo que você quer saber do nosso time você encontra aqui, então se inscreva aí para estar por dentro de tudo, tá bom, rapaziada? Vou deixar vocês com o vídeo aí, e aí eu volto no final aí pra gente falar dessa tabela de classificação, como ela ficou aí pós essa rodada. No fim de semana promete muito e o meu amigo Ivan Andrade vai projetar tudo, vai explicar tudo aqui pra você do Brasileirão, né, Ivan? Tudo bem? Vamos tentar, tudo bem, Isa? Boa noite pra você, boa noite a todos. Tem muita bola pra rolar esse final de semana, já começa amanhã o Brasileirão. A gente vai ter bastante assunto hoje. Quase um clássico, mas é um duelo paulista. O Corinthians recebe o Mirassol nesse fim de semana, como eu falei, e pode ter o retorno de um jogador importante. O Stefano Alba nos conta mais. Corinthians quer voltar a vencer diante de sua torcida no Campeonato Brasileiro, fato que não ocorre desde o dia 18 de maio, quando o Corinthians bateu o Santos por 1-0 em Itaquera, gol inclusive de Yuri Alberto. Yuri Alberto, que está de volta ao time, cumpriu suspensão no empate contra o Internacional e volta a ficar à disposição. Deve muito provavelmente fazer a dupla com o Guinegão no ataque corintiano na partida deste sábado à noite contra o Mirassol. Acredito que vai ser um bom confronto. Aí a equipe deles são muito forte também, estão bem na colocação, a gente está buscando nossa melhora, mas acredito que nessas 3 últimas partidas a gente apresentou um bom futebol também, mas agora contra o Mirassol iremos fazer de tudo para sair com a vitória. Quem está suspenso, por sua vez, é o técnico Dorival Júnior, que foi expulso no finalzinho do jogo contra o Internacional, logo depois do pênalti, pegou inclusive 2 jogos de suspensão. Quem assume o comando da equipe, então, é o filho do Dorival Júnior e auxiliar técnico Lucas Silvestre. E a dúvida segue em cima ainda de Memphis Depay. O atacante, que não atua há 4 jogos desde o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense no dia 10 de setembro, pelo menos recebeu em nota oficial uma liberação do departamento médico. Foi dito que a fase de transição já se encerrou e ele está à disposição da comissão técnica. Ele que perdeu 4 jogos por conta de um edema na coxa, mas mesmo assim, antes dessa notícia da liberação do departamento médico, foi relacionado pelo técnico Ronald Koeman da Holanda para participar da próxima data FIFA, que acontece do dia 6 ao dia 14 de outubro. Lembrando que Mirassol e Corinthians já se enfrentaram 2 vezes em 2025, lá nas quartas de final do Campeonato Paulista, onde o Timão venceu por 2-0 e no primeiro turno deu leão por 2-1 no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Com cavadinha de Memphis Depay, aquele 2-1 jogando no interior de São Paulo. Eu não esqueci, não. Vamos colocar uma tela comparando o desempenho justamente do Memphis no Corinthians versus na seleção holandesa. E esses números são só de 2025. E olha aí, Corinthians 7,11, seleção 8,07. Jogos 38 contra 6. Gols 8 contra 6, assistências 10 contra 2, minutos para participar de um gol. No Corinthians ele precisa de 153, na Holanda ele precisa só de 61. Finalizações por jogo 2,2, na Holanda 3,0. Passes decisivos por jogo no Corinthians 1,6, na Holanda 2,8 e o dribles certos 1,0. E na Holanda, 0,7. Apenas no quesito drible, talvez seja mais fácil driblar os defensores brasileiros, o Memphis vence. Vamos lá, me deixou um pouco curiosa, não a convocação dele hoje à tarde, mas ainda a dúvida se ele estaria à disposição do Corinthians ou não. E aí ficaria meio estranho ele não estar à disposição do Corinthians e nem ser titular.
Ah, Isa, mas ele precisa voltar 100%. Concordo. Mas se ele não tá 100% para jogar no Corinthians, ele também não estaria 100% para jogar na seleção holandesa, Ivan. E se você pode forçar num lugar, você também pode forçar no outro. É isso? Ou tô sendo muito crítica? Não, você não está sendo muito crítica, não. É mais ou menos isso. Ainda tem o desgaste da viagem, Sim. tem uma série né, tem deslocamento, tem tudo isso. Mas o Corinthians até entendeu que o Memphis precisava do tempo necessário para a recuperação. Pelo que o clube informou, já passou a parte médica, a transição foi muito rápida. Né? Porque até ontem ele não tinha treinado com o grupo. Exatamente. Hoje ele já treinou com o grupo e já é relacionado. Então, entende-se que ele está bem, senão também não colocariam ele em risco, e nem ele se colocaria em risco pela seleção holandesa. Agora, não será titular amanhã, certamente não. Não será titular? Não será titular amanhã. Mas como você justifica ele não ser titular amanhã, que é o time que paga o salário dele e o torcedor vai olhar com o nariz tortinho, e no jogo contra a Holanda, que tem viagem, que tem tudo, ele vai começar a titular e vai se mostrar o cara mais rápido e forte história da seleção. O tempo parado. 20 dias, mais de 20 dias, 24 dias sem jogar. Então, naturalmente, ele começa no banco. A dupla será Guinegão e Yuri Alberto, não tenho nenhuma dúvida disso. E o Memphis entrando no segundo tempo. Ganha lá 20, 30 minutinhos no segundo tempo, de repente até entra no intervalo, ganha os minutinhos para chegar na seleção da Holanda voando. Torcedor... Mas não é isso que o torcedor quer. Não é. O torcedor está com medo do Memphis repetir o que fez James Rodrigues na última temporada, que jogava muito bem na seleção colombiana, joga muito bem na seleção colombiana, e no São Paulo ou estava lesionado, ou não podia jogar, ou não estava 100%. Aí passava uma semana, o cara aparecia 100% na seleção colombiana. Claramente ele estava pegando o condicionamento no São Paulo, e o Memphis, uma das razões que veio ao futebol brasileiro, e ele já falou disso, foi que ele queria se condicionar, se preparar melhor para jogar na seleção. Agora, pelo salário que ele recebe, Ivan... Tinha que entregar muito mais. Tem que entregar muito mais nessa temporada. No passado ele jogou muito bem, foi muito importante até para tirar o Corinthians daquela situação, mas no passado é um passado, esse ano é esse ano. Esse campeonato brasileiro do Memphis tem sido muito fraco, né, em termos de entrega, em termos de aproveitamento. A gente percebe pela tela ali, pelos números, ele tem um aproveitamento muito maior no menor número de jogos pela seleção holandesa do que tem pelo Corinthians com a maior participação em jogos. Mas a questão de salário, Isa, eu sempre coloco dessa forma. O jogador não tem culpa. Pelo salário, foi acordado com a direção. Então, assim, não, também acho. Isso aí não, mas ele tinha que entregar um pouquinho mais pelo que se espera dele, sim, pela qualidade que ele tem. Porque o torcedor já está meio no ranço com ele. O torcedor, principalmente o torcedor corintiano, ele não quer craque, ele quer entrega. Ele não quer plástica, ele quer o cara dando carrinho. E o Memphis, ele não tem feito isso. E na seleção ele faz. Na seleção ele faz. Ele se preserva mais no Corinthians. Sim. Ele se preserva muito mais no Corinthians. Isso tem deixado o torcedor meio na bronca. E eu vejo muita gente falando, tem que ir embora, já deu, veio aqui só para treinar para a seleção holandesa. Não é legal para ele como profissional. Mas imagino que amanhã ele comece no banco, entre no segundo tempo, no decorrer do jogo, e será titular na seleção holandesa. Vamos conferir as prováveis, então, de Corinthians e Mirassol para amanhã. Hugo Souza, Mateuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Me explica por que o João Pedro não jogou no último jogo e agora voltou a ser titular. Segundo o Dorival, ele teve um desgaste excessivo além do normal contra o Flamengo. Um garoto... Jogador que é novo ainda. Que nunca joga. Assim, nunca joga. Na zaga. Na zaga, que corre menos e tal, mas segundo... Isso eu estou falando pelo próprio Dorival, disse na coletiva, explicar, né? Ele deu essa explicação, que ele teve um desgaste além do que seria o normal. Tá bom. Vamos para o próximo. Ranieri de primeiro volante, Martínez volta ao time titular e o Bidon talvez jogue um pouquinho mais atrás, porque tem essa dúvida. Se o Maicon for titular, o Bidon joga como um 10. E se o Memphis for titular, o Breno Bidon desce um pouquinho mais para o campo defensivo. Eu tô botando nessa possibilidade. Amanhã estaremos juntos aqui à noite. Aí a gente tira a prova dos 10. Mas eu tiro o Memphis ali, vai o Bidon para o meio campo no lugar do Garro. E desce o Maicon.
E entra o Maicon ali no meio campo. Ranieri, Maicon e Martinez, com o Bidon fazendo a função de meia, Guinegão e Yuri Alberto. Boa notícia, a dupla de ataque, Yuri Alberto e Guinegão. E hoje, Ivan, é o Guinegão. 13 jogos, 6 Esses meninos têm que esperar a vez deles. E os meninos que eu tô falando não é o Guinegão. O Guinegão é o melhor atacante do time. Ele tem a prioridade nesse momento e eu espero que o Dorival faça valer isso quando todo mundo tiver à disposição. Porque existe, claro, no futebol o nome, existe a história, mas existe também o momento. O Gui tem 13 jogos como profissional no Corinthians, 6 gols, 2 assistências. Vive um momento espetacular. Não é justo, e eu acho que prejudica, inclusive, a carreira do garoto, tirar para colocar jogadores com o nome. O Yuri é o titular, o Memphis é o titular, mas vão ter que mostrar um pouco mais. Não pode jogar apenas com o nome. O Gui, por merecimento, tem que ser titular do time. E o Rafael Guanais deve ir a campo com Walter Ramon, João Vitor, Gemes e Quingnaldo. Meio campo, José Aldo, Danielzinho e Gabriel. Lá na frente, Negueba, Alisson e Chico da Costa. Chico da Costa não jogou a última partida do Mirassol e agora volta a estar à disposição do Rafael. Ele também tem um desfalque ali importante no meio-campo. E tem o Walter. O Walter até deu uma entrevista falando sobre o reencontro, né, com o Itaquera. O Walter foi muito feliz com a camisa do Corinthians, então volta a enfrentar o Corinthians. E foi ele que pegou a cavadinha do Memphis no primeiro turno. Então, eu espero que depois de Memphis, depois de Yuri Alberto, esses dias, ninguém faça mais isso se tiver penalidade. Ah, não vão fazer. Não vão? Não. Você tem certeza? Absoluta. Do Memphis foi não. esses dias. Pode me cobrar, não vai fazer mais isso. Não tem como, não tem como. A coisa repercutiu em todas as esferas, da política ao futebol, ao esporte, em todos os lugares. Então, assim, por questão de bom senso, isso não vai se repetir. Eu acho que no pênalti do Memphis, eu tenho sempre falado isso. Eu acho que o Memphis, a cavadinha dele foi perfeita. Ali foi mérito do Walter. A do Yuri é que foi infeliz. O Yuri pegou todo errado na bola, tanto que o Rossi defende sentado, né? Então, eu acho que o movimento da batida do Memphis, ela é muito precisa. O Walter é que teve o reflexo de voltar e fazer a defesa. Mas esquece essa história de cavadinha, porque não vai rolar mais não. Agora, se tiver pênalti, vai bater, fecha o olho, meu amigo, esquece o campo, escolhe o campo e senta a perna. Agora, o que dá para esperar do jogo? Porque o Corinthians era para ser muito forte em casa, mas tem vacilado jogando ao lado do seu torcedor. Não sei o motivo, mas talvez esteja mais desconcentrado que o normal. Agora, o Mirassol, nesse caso, está a muitos pontos à frente do Corinthians. E é uma situação totalmente diferente, porque o Mirassol, na teoria, seria o patinho feio desse Brasileirão e é um dos melhores times. Está lutando por G4. Por isso que eu acho esse jogo complicadíssimo para o Corinthians. Para o Corinthians não tem jogo fácil. O Corinthians pegou o Sport e perdeu. Aí joga com o Flamengo em casa, perde. Então, assim, o Corinthians é muito inconstante. Vai para jogar em Porto Alegre, faz até um bom jogo e empata o jogo. Então, assim, o Corinthians oscila demais. Agora, o fator casa, que era dominante, ele deixou de existir. São 7 jogos sem vencer na Neoquímica Arena. Isso para o Corinthians é uma marca muito ruim, com o apoio do torcedor, casa cheia sempre, e o time não consegue vencer. O Mirassol faz a parte dele de forma absurda. Vai ter desfalque, mas é um time muito ajustado, muito certinho. Vem de 2 resultados, uma derrota e um empate, o que não era muito comum na equipe do Mirassol, mas entendo que oscilar é natural dentro do Campeonato Brasileiro, desde líder até o Sport, uma hora faz um jogo melhor, um jogo pior, é natural essa oscilação, mas o Sport, o Mirassol, em termos de ajuste, em termos de time, ele é mais acertado que o Corinthians. Então, não será jogo fácil, principalmente pelos 2 últimos resultados do Mirassol. Eles vão querer dar uma resposta também em campo. Concordo. Vamos falar do outro jogo desse sábado, Inter e Botafogo pelo Brasileirão amanhã. Torcedor, então tá aí, esse foi o vídeo que trouxemos aí pra gente reagir junto, né? Reagimos juntos ao vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Separei aí um vídeo que eu achei interessante, com bastante informação, uma análise bem completa, né, do jeito que vocês merecem, para ficar bem informado. E aí, rapaziada, eu, como tinha falado, ia trazer essa tabela atualizada, porque afinal essa rodada foi uma rodada aí que pegou fogo, botou briga, embolou bastante coisa nesse campeonato, embolou lá em cima, embolou lá embaixo. Então vamos estar vendo aí
como ficou essa tabela, para a gente ver a posição do nosso time e ver o que a gente precisa aí para melhorar, né? Rapaziada, foi o seguinte então, né? Ficou em primeiro Flamengo 55, Palmeiras com 52, Cruzeiro 51, Botafogo fechando o G4 com 43. Aí a gente vai mais para a parte do meio da tabela, Mirassol em quinto, Mirassol grande surpresa do campeonato, Bahia em sexto, né? Aí entra um embolo ali no meio de campo ali com o São Paulo, Fluminense, Bragantino, Grêmio, Ceará, Vasco e Corinthians, né? E ali mais para baixo a galera que tem que ficar de olho já para a zona de rebaixamento, o Atlético Mineiro, o Internacional, o Santos, e abrindo a zona de rebaixamento com 25, Vitória, Juventude 23, Fortaleza 21 e Sport 15. Rapaziada, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Até um próximo, valeu!